Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e estamos aqui uma vez mais para o nosso Vale a Pena no canal do Observatório da TV, este nosso programa que semanalmente homenageia grandes nomes da nossa televisão ainda vivos para receber essa homenagem. E por que é que eu sempre digo isso? Que ainda estão vivos? Porque muitos artistas só são homenageados da forma como nós fazemos aqui, relembrando as suas carreiras, enfim, quando eles falecem, quando eles nos deixam. E para falar daqueles que já faleceram, nós temos o In Memoriam, também semanalmente. Mas o Vale a Pena é para esses artistas que merecem ter a carreira relembrada e ainda tem muita carreira pela frente, porque estão em atividade, mas já são merecedores dessa homenagem. Nesta semana vamos falar de uma atriz que tem conquistado cada vez mais fãs e tem muitos fãs também por trabalhos que não são exatamente de dramaturgia, mas também tem um pé nela, enfim. Regina Casé. Regina Casé tem 68 anos de idade atualmente. Ela nasceu em 1954, no Rio de Janeiro, mais precisamente em 25 de fevereiro, e se chama Regina Casé mesmo, não é um nome artístico. Regina Maria Barreto Casé. Ela é filha de um diretor de televisão muito importante. E quando eu digo muito importante, é muito importante mesmo, especialmente porque, entre muitas outras coisas, ele foi por 10 anos diretor de um dos projetos mais significativos já produzidos pela televisão brasileira para o público infanto-juvenil, que é nada mais, nada menos do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Geraldo Casé. Ele era o pai de Regina. E Geraldo Casé era filho de um grande nome da história das comunicações no Brasil também, um radialista que inovou não só no seu programa, na maneira de fazer esse programa, mas também como a gente aprende na faculdade até, os estudantes de comunicação, né? Na forma de comercializar os anúncios, os espaços comerciais e viabilizar aquele programa, que é o programa do Casé, de Adhemar Casé. Então, Regina tem as artes, a comunicação, enfim, a dramaturgia, por que não dizer, no sangue, né? Estava fadada, só não seguiria esse ramo de carreira, essa atividade artística, se não quisesse. E por algum tempo ela não quis realmente. Ela não se identificava, não achava que por ser filha e neta de quem é, ela deveria também ser artista necessariamente. Mas mesmo assim, foi fazer um curso de teatro na adolescência, para começo da idade adulta, foi fazer um curso de teatro. E nesse curso de teatro, aí nós estamos falando dos anos 70, né? Ela conheceu Hamilton Vaz Pereira, que é um grande amigo da vida toda e junto de quem ela se identificou muito com ele, enfim, os dois se conectaram e junto com o Hamilton ela desenvolveu, e depois juntaram-se outros colegas, né? Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita, enfim, surgiu um grupo teatral intitulado Asdrubal Trouxe o Trombone, que estreou, vamos dizer assim, oficialmente em 1974 com uma montagem de O Inspetor-Geral de Gogol, que foi muito elogiada e rendeu a Regina Casé, com 22 anos de idade, aliás, com 20 anos de idade, o seu prêmio de Atriz Revelação, prêmio Governador do Estado, e depois ficou muito marcada por um marco da renovação estética do teatro brasileiro no fim da década, entre 77 e 78, com a temporada de Trate-me Leão, um espetáculo realmente muito marcante nessa segunda metade do século XX no teatro brasileiro. Embora esse Trate-me Leão é um espetáculo de criação coletiva, embora o que se fazia no Asdrubal Trouxe o Trombone não fosse, isso dito pela própria Regina, não fosse exatamente teatro, um teatro tradicional, um teatrão, né? Fosse uma proposta artística coletiva daquelas pessoas ali reunidas com as suas vivências e as suas aspirações. Então talvez por isso tenha sido tão significativo e tão moderno, para não dizer revolucionário, para essa geração que hoje
tem aí entre 60 e 70 anos de idade e acompanhou o movimento gerado pelo Asdrubal, trouxe o trombone, e surgiram depois, pela mesma época também, o pessoal do Despertar e outros artistas, também numa onda de renovação e de possibilidades para novos talentos em teatro. E aí nós estamos falando de Paulo Reis, Maria Padilha, Miguel Falabella, Guilherme Caram, Mauro Rasa, Vicente Barcelos, entre muitos outros, né? Regina Casé chegou à televisão depois de ter chegado ao cinema. No cinema ela estreou primeiro e participou de filmes como Chuvas de Verão, do Cacá Diegues, Os Sete Gatinhos, de Neville da Almeida, Cinema Falado, que é do Caetano Veloso, Marvada Carne, O Grande Mentecapto, mas de alguns anos para cá, participou, não que esses filmes tenham sido fracassos artísticos ou comerciais, enfim, mas participou de 2 filmes muito celebrados nos últimos 20 anos. Eu, Tu, Eles, do Andrusha Waddington, e Que Horas Ela Volta, da Anna Moilaert. Esse filme é considerado um retrato de muitas questões que nós temos a tratar na nossa sociedade, especialmente nos centros urbanos aqui no Brasil, de um conflito social realmente, né, entre as empregadas domésticas e as famílias de classe média e média alta que dependem dessas empregadas domésticas, mas nem sempre dão a elas os seus direitos de uma condição de respeitabilidade, de consideração humana realmente para com essas pessoas que são tão importantes para ajudar a criar os seus filhos. Basicamente, criar os seus filhos mais do que os próprios pais, né? E a personagem da Regina nesse filme da Anna Moilaert, a Val, ela é um símbolo de muitas empregadas domésticas que vivem uma posição que nem sempre é aquela que elas merecem diante das famílias para as quais elas trabalham. E por isso, num momento como esse, no qual ele foi produzido, pensado e lançado, fez o sucesso que fez, chamou a atenção que fez, e é um grande trabalho da diretora e da Regina. E também da Camila Márdila, que faz a sua filha, do Lourenço Mutarelli, enfim, do elenco todo reunido para esse filme. Mas Regina Casé, entre teatro, cinema e depois a televisão, que foi fatal, ela sempre teve uma dificuldade de se encaixar naquilo que a televisão, principalmente, proporia para ela. Porque não tinha o estereótipo, o tipo ideal consagrado pelas novelas para ser a mocinha romântica. E também não queria, por fugir a esse estereótipo, ficar presa a uma figura que talvez não correspondesse àquilo que ela almejava artisticamente. E sempre disse, isso é uma figura feita pela própria Regina, né, que ela não é o tipo de pessoa que foi convidada, foi tirada para dançar na vida, mas sempre dançou. Era ela que pedia os meninos em namoro, era ela que tomava a iniciativa em tudo que ela queria fazer, não esperava que a chamassem. E ela viu que na sua carreira artística também teria que ser assim, ela teria que tomar a frente das coisas que ela queria fazer, porque nem sempre projetos como aqueles surgiriam em mão inversa e ela fosse chamada para integrá-los. Enquanto isso não se estabeleceu de vez na sua carreira de televisão, ela começou a fazer participações especiais em programas de humor, como o programa dos Trapalhões e o Chico Anísio Show, isso já nos anos 80. No Chico Anísio Show, ela participou durante bastante tempo do quadro da entrevistadora Neide Taubaté, que era interpretada pelo Chico, e ela fez vários entrevistados do Chico, né? Foi uma grande escola para ela, sem dúvida, trabalhar com esse ídolo da sua infância e da sua juventude, ela jovem ainda, inclusive. Mas Chico, àquela altura, já era um baluarte do humor, não só na televisão, aqui no Brasil. E em 1984, no comecinho do ano, no último capítulo de Guerra dos Sexos, uma novela do Silvio de Abreu, Regina Casé fez a sua primeira aparição numa novela. Falada a novela inteira, citada a novela inteira, no último capítulo apareceu em cena uma personagem que era uma grande fofoqueira, Carlotinha Bimbate, amiga da Fro, que era a Cristina Pereira. E ela aparece em cena para contar uma especialidade sua, uma fofoca, que naquele final da novela a Glória não ia ficar com Tarcísio, né? Ela fala: menina, eu vou te contar uma coisa que, olha, você não vai acreditar, você vai morrer
A Glória não vai ficar com o Tarcísio, que era uma expectativa daquele último capítulo, se a Roberta, que era a Glória, ia ficar com o Tarcísio, que era o Felipe, ou se ela ia ser feliz com quem ela realmente amava, o Nando, que era o Mário Gomes. Ainda em 84, no meio do ano, Regina participou dos primeiros capítulos da novela Vereda Tropical, também do Silvio e do Carlos Lombardi. Aí ela viveu a Clotilde, uma namorada do Luca, o protagonista, que era o Mário Gomes, com quem ele não queria se casar, mas que queria obrigá-lo, fazer ele casar com ela na marra. E conta uma história totalmente deturpada para o seu pai, o Barbosa, que é o Gilberto Martinho, que vai de arma em punho atrás do Luca em São Paulo, se for o caso, para que ele se case com ela. Mas a Clotilde acaba desmascarada, porque ela manipula esse pai com muitas mentiras, e não só em relação ao Luca, inclusive. É uma participação especial, como eu disse, de poucos capítulos. Ela aparece, some uns dias, depois volta a aparecer e depois sai da novela definitivamente, mas já ali devidamente creditada na abertura. Participação especial de Regina Casé, né? E a sua primeira novela inteira, de poucas que a atriz fez até hoje, inclusive, foi Cambalacho, em 1986, de Silvio de Abreu. Nessa novela ela vivia a Albertina, que preferia ser chamada de Tina. E muito inspirada num ídolo, a Tina Turner, ela preferia ser chamada de Tina Pepper. E acaba fazendo muito sucesso como artista, chegando a apresentar números musicais no Cassino do Chacrinha, suprassumo das músicas populares naquela época no Brasil, cantando a sua música muito famosa, que não faz parte da trilha da novela, infelizmente até, mas é lembrada por todo mundo que viu, né? Você me incendeia, seu corpo serpenteia, enfim, né? É uma personagem célebre de Cambalacho, sobrinha de um dos papéis principais da novela, o GG, que é o Gianfrancesco Guarnieri, e filha de outra grande personagem dessa história, Lili Bolero, Consuelo Leandro. Realizou, inclusive, o sonho da mãe de ser um grande sucesso como cantora. Ela, Lili, não pôde, dizia ter sido passada para trás pela Ângela Maria, vejam só, e a Tina se tornou uma grande artista popular com essa música Você Me Incendeia, Seu Corpo Serpenteia. Depois, apenas em 2001, Regina Casé voltou a fazer uma novela e fez inteira, que foi As Filhas da Mãe, também de Silvio de Abreu. Nessa novela ela viveu a Rosalva Gislene Rocha, uma mulher batalhadora, uma nordestina, guerreira, de fibra, que se vê desamparada sem o marido, o Edmilson, que é o Edson Celulari, que morre bem no comecinho da novela e tem que reconstruir a sua vida sem esse marido. Ela acaba se envolvendo depois com outro rapaz, que é o Tuca Andrada, que interpreta, mas mal sabe ela que as suas dificuldades de dinheiro, inclusive, podem ser resolvidas de um dia para o outro, porque ela é filha de um grande milionário, Dr. Fausto Cavalcante, que é o Francisco Coco, pai da Alessandra e da Tatiana, a Beth Coelho e a Andréa Beltrão, pai da Ramona também, a Cláudia Raia, as filhas da mãe do título, e essa mãe era a Lulu, Fernanda Montenegro. Nesses 15 anos, de 86 a 2001, durante os quais Regina Casé não fez novelas, ela fez muita televisão, embora não tenha feito novelas. Ela participou, entre 88 e 92, de um programa muito inspirador para tudo que veio depois, não só na sátira à televisão que esse programa fazia, mas na maneira de se fazer o público dar risada, ainda que não fosse com sátira da televisão. A TV Pirata, programa dirigido pelo Guel Arraes, que tinha entre os seus redatores desde o Cláudio Paiva e a turma do Cacete Planeta, até Luiz Fernando Veríssimo, um humor para vários públicos, de vários níveis de dificuldade, e que deu a Regina Casé, a Luísa Cardoso, Neila Torraca, Marco Nanini, Guilherme Caran, Cristina Pereira, Maria Zilda, entre todos os seus integrantes, a possibilidade de exercitar diversas formas de fazer comédia na TV. Uma geração já influenciada pelo humor que viu na televisão, ao contrário de uma geração anterior que era influenciada pelo humor
que era acompanhado pelo rádio e feito no rádio por esses profissionais, Brandão Filho, Silvino Neto, Chico Anísio propriamente, Walter Dávila, Ema Dávila, enfim. Além do TV Pirata, Regina Casé idealizou em 1990 para 91 um programa que durou 2 anos no ar, mensalmente na Terça Nobre da TV Globo, chamado Programa Legal, que ela fez com Luiz Fernando Guimarães. Esse programa misturava inserções jornalísticas e reportagens feitas pela própria Regina e pelo Luiz Fernando, com um toque ali de humor, de dramaturgia, mas tratando de questões ali do dia a dia, do momento, daquele começo dos anos 90. Existe um programa sobre as debutantes, as noivas, as diferenças e uma rixa que pode haver entre os paulistas e os cariocas e coisas assim. O Programa Legal saiu do ar, embora fizesse muito sucesso, e Regina investiu depois numa fórmula semelhante, mas ainda mais aprofundada no aspecto jornalístico da coisa, o Brasil Legal. Ela fez muitas reportagens para o Fantástico e esse programa Brasil Legal que também compôs a Terça Nobre. Depois do Brasil Legal, que permaneceu no ar na segunda metade dos anos 90 e que deixou muitos personagens célebres na cabeça dos espectadores, especialmente um menino que seguramente é o programa mais marcante da série, um menino conhecido por Tom do Cajueiro, interagindo ali, e Regina Casé com a figura do povo, resgatando uma coisa que ela fazia desde o teatro, a cena tomando o lugar do espetáculo, o público sendo agente do espetáculo. E ela faz isso muito bem até hoje. O Brasil Legal consistiu nisso e foi um grande momento da televisão, inclusive. Se você não viu, no YouTube deve ter alguma coisa, o canal Viva, salvo erro meu, também andou reprisando, talvez você tenha visto e não ligue o nome à pessoa. No final dos anos 90, o Brasil Legal foi substituído no trabalho de Regina por um outro programa com entrevistas que foi situado numa casa com vários ambientes e lá ela recebia os seus convidados, chamado Muvuca, que foi ao ar às sextas-feiras, depois do Globo Repórter e depois aos sábados, depois da novela das 8, salvo engano da minha parte. Ficou no ar ali 2, 3 anos. E depois disso, Regina, que já flertava com algumas iniciativas do canal Futura, que também é do Grupo Globo, tem parte com a Fundação Roberto Marinho, enfim, um canal focado em educação e cultura. Ela, ao lado já do seu marido, nessa altura o diretor Estevão Ciavata, colocou no ar um programa chamado Um Pé de Quê?, que tratou de dezenas, centenas até, de árvores, de plantas, contando de onde elas surgiram, para que serviam, se eram venenosas, se não eram, como crescem, quanto tempo demoram para crescer, onde são mais frequentes. Um ótimo programa, falo isso assim, sem nenhum favor. É um ótimo programa para a gente aprender sobre as plantas, as árvores, enfim, e para se divertir também, porque a Regina sabe como te entreter, te informando, te conscientizando de alguma coisa, como ninguém. E essas muitas investidas no mesmo sentido atestam isso, né? Depois de Um Pé de Quê?, nesse hiato das novelas, né, ela seguiu fazendo programas para o canal Futura e voltou a algumas investidas na teledramaturgia, mas já vamos falar delas. Seguindo numa trilha de comunicação com a grande massa, com o povão, Regina fez interseções entre o jornalismo e a dramaturgia, propostas artísticas interessantes, nos anos 2000 com programas como Cena Aberta, que mostrava os bastidores da criação de dramaturgia, mas com a participação do povo, que afinal de contas é quem vai assistir aquilo também. A Central da Periferia, em reportagens no Fantástico da nossa periferia, e o programa Central da Periferia, valorizando a produção cultural das regiões periféricas, num primeiro momento do Brasil e depois até de outros países. E também um programa dominical que foi ao ar na década de 2010 e que fez muito sucesso, celebrando um Brasil que tem muito a valorizar também
o seu povo periférico, a sua classe C, D, E, o Esquenta, que fez muito sucesso nas tardes de domingo ali na faixa do almoço, né? O Esquenta. Fora isso, nesses últimos 20 anos, desde As Filhas da Mãe, Regina Casé, além de uma pequena participação no final da novela Ciranda de Pedra, do Alcides Nogueira, em 2008, como uma apresentadora de televisão, uma entrevistadora, ela esteve no elenco de Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, uma minissérie da Glória Pérez, foi exibida no comecinho de 2007. A personagem dela, salvo engano da minha parte, se chamava Maria Ninfa, uma parteira, né? Em 2009, uma minissérie, um projeto do Fernando Meirelles, ela foi a graça de Som e Fúria, um momento muito interessante da nossa dramaturgia também, é uma coisinha curta, vale a pena ver se você tiver a oportunidade. Na direção também do Nico Melo, né? E nesse elenco o Felipe Camargo, Pedro Paulo Rangel, a Andréa Beltrão, Rodrigo Santoro, Cecília Homem de Melo, enfim. E esteve numa novela que, infelizmente, não foi como a gente gostaria que tivesse sido, não por demérito da Regina, nem da autora Manuela Dias, né? Mas foi feita em meio a isso que nos perturbou tanto no mundo inteiro, a pandemia de Covid-19. A novela foi interrompida, teve que ser replanejada, reescrita, retrabalhada inteiramente. E é injusto até a gente avaliar as novelas que passaram por isso com o mesmo crivo de novelas normais. É claro que eu estou falando da Dona Lourdes, essa personagem que já entrou para a antologia da nossa dramaturgia, de Amor de Mãe. Dona Lourdes que criou sim os seus outros filhos com muito amor e sacrifício, ganhando um salário pequenininho de empregada doméstica, mas jamais deixou de procurar pelo seu filho que foi vendido pelo marido dela. Vendido, não foi sequestrado, foi vendido. Quando o garoto tinha 2 anos de idade, o Domênico, que mal sabia ela que era já o seu genro. Casou com uma das suas filhas, que não era uma filha biológica, né? Não teve incesto, gente. O Chai Suede, criado com o nome de Danilo. E claro que o reencontro deles e eles sabendo que a Dona Lourdes é a sua mãe biológica foi uma cena pela qual o Brasil o esperou. E esperou mais ainda por conta da pausa da Covid-19 que obrigou essa e todas as outras novelas a paralisarem os seus trabalhos. Dona Lourdes é uma grande personagem e todo mundo conhece uma Dona Lourdes na sua vida. Seja a própria mãe da pessoa, ou uma empregada que você teve, uma vizinha, uma mãe, uma tia de um amigo, enfim. As Donas Lourdes são muitas. E com essa interpretação, Regina rendeu a sua homenagem a todas elas, merecidamente. Agora, ela está no Globoplay e dentro de algum tempo também vai estar na TV Globo, sem nada mudar, na novela de João Emanuel Carneiro, Todas as Flores, vivendo uma vilã rica, perversa, má, sem caráter, a Zoé, que manipula a vida das 2 filhas, a Maíra e a Vanessa, Sophie Charlotte e Letícia Colin, em nome dos seus interesses, né? Usa até um amor maternal por essa filha, a Maíra, que é cega e que ela não viu crescer, enfim, mas só porque essa moça serve àquilo que ela pretende alcançar. É uma mulher realmente de muito mau caráter. Mas a Regina a interpreta emprestando até uma certa simpatia a essa Zoé, especialmente porque ela se vê sinceramente tocada por essa filha que ela não viu crescer, como eu disse, mas que lhe dá um carinho e uma consideração de uma filha por uma mãe como a outra que ela criou desde que nasceu, nunca lhe deu. Regina Casé é uma atriz que, pelas contradições, pelas ironias dos papéis que ela fez e do status que ela alcançou na sua carreira, não serem condizentes com a menina bonita que faz a mocinha da novela, como ela mesma definiu, é um exemplo de como essa brasilidade que ela carrega em si é muito importante. Essa representatividade dela compõe, sim, uma parte do seu sucesso, da simpatia que, se não todo, boa parte do público tem por ela, além do reconhecimento do seu grande talento como atriz e como comunicadora, como uma grande contadora de histórias e uma pessoa que sabe valorizar o perfil do brasileiro raiz,
onde quer que ela ande e nos mostrando em todos esses anos, em todos esses trabalhos. Seja ela a intérprete ou seja quem nos leva a essas pessoas. Regina Casé, no Vale a Pena. Espero que caso ela assista aqui a nossa homenagem, ela goste, você que é fã dela também. Seguramente não falei tudo, é uma carreira rica, vasta, o nosso tempo é curto, mas a nossa homenagem está feita e na semana que vem tem outra grande figura do nosso cenário artístico que merece também estar aqui no Vale a Pena. Obrigado pela sua audiência, um abraço, tchau!